Quais são os outros problemas que se escondem em homens que se queixam de ter um pênis pequeno? Oi, gente. Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais são as reais queixas daqueles homens que dizem ter um pênis pequeno. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, e ative as notificações. Para entendermos melhor o que se esconde por detrás de uma queixa de um pênis pequeno, é necessário saber toda a estrutura e tudo que o paciente acaba sentindo quando está com essa queixa que tanto preocupa a sua vida. Muitas vezes, esse problema da queixa de ter um pênis pequeno, ele esconde outros problemas que esse paciente está passando em determinado momento da sua vida e que vai se refletir negativamente na imagem que ele tenha do seu órgão sexual. Para melhor entendimento dessa situação, quando nós analisamos diversos trabalhos científicos de diversos países ao redor do mundo, observa-se o que na grande parte das situações? Que aqueles pacientes que se queixam que têm um pênis pequeno, na verdade, quando passam pela avaliação do médico que está fazendo esse acompanhamento, eles observam que, na verdade, esses homens têm o que os médicos chamam de um tamanho de pênis considerado normal para o seu desenvolvimento. Essa queixa, nessas situações, está mais relacionada à percepção que o paciente tem de si mesmo e da percepção que ele tem do seu órgão em relação ao que ele sente naquele momento. Baseado nisso, nós devemos sempre realizar, antes de qualquer outra coisa, na consulta desse paciente que está se queixando de ter um pênis pequeno, a medida das dimensões desse pênis. Então a gente deve medir principalmente a extensão desse pênis e a medida da circunferência à volta desse pênis, para sabermos se realmente esse pênis tem um tamanho considerado normal nesses casos. E o que acontece? Qual que é o problema principal nesses pacientes que se queixam de ter esse pênis pequeno? É o que nós chamamos que esses pacientes têm um transtorno corporal relacionado à percepção errada que ele tem desses pênis, do seu pênis, que é o transtorno dismórfico corporal da região peniana. Então o homem, ele pensa ter um pênis pequeno, quando na verdade a sua percepção dessa situação é que está errada nesses casos. Quais que são as outras situações, quais que são os outros problemas que podem se esconder atrás dessa percepção errônea que esse paciente está tendo nesse momento de ter o pênis pequeno? Principalmente, os problemas que se escondem nessa situação são relacionados a problemas de ordem emocional, problemas de ordem de cunho psicológico nessas situações. Pacientes, por exemplo, que estejam passando por episódios de depressão, eles consideravelmente podem ter uma percepção errada do seu tamanho peniano. Pacientes que têm um transtorno bipolar, então que oscilem o seu humor com períodos de euforia e períodos de tristeza muito intensa, também são pacientes mais suscetíveis a ter uma percepção errada do seu tamanho peniano. Pacientes que tenham desajustes sociais, fobias sociais, medos de se relacionar com pessoas do sexo oposto, também são pacientes que estão mais sujeitos a terem essa percepção errada do tamanho do seu pênis. Adição, o consumo excessivo de drogas também pode fazer com que esse paciente também tenha uma queixa errada do tamanho do seu pênis. E também não podemos esquecer nunca que os transtornos de identidade sexual em alguns pacientes também são os responsáveis por fazerem com que os mesmos pensem que não têm uma genitália adequada de tamanho para o seu desenvolvimento pessoal naquela fase da sua vida.
É importante sempre nós termos um acompanhamento psicológico nesses casos e sabemos principalmente se, através da história clínica desse paciente, se ele está usando drogas que estejam relacionadas ao tratamento dessas enfermidades, como antidepressivos, ansiolíticos, que podem até mesmo, muitas vezes, agravar essa situação, fazendo com que essa percepção da parte do tamanho do seu pênis esteja errada em grande parte das vezes. E outra situação que acontece principalmente em crianças e em adolescentes jovens é quando esses adolescentes, eles têm um aumento do seu peso e eles são gordinhos, por dizer assim. E esse acúmulo de gordura, ele fica acumulado naquela região que fica logo acima do pênis, que nós chamamos de monte púbico. Quando esse monte púbico acumula uma quantidade de gordura, o que pode acontecer com o pênis dessa criança? Esse pênis, ele pode ficar embutido nessa gordura, mas quando o médico realiza corretamente a medida da extensão do pênis dessa criança, ele observa que essa criança tem um tamanho de pênis normal. E essa situação geralmente é agravada pela presença ou por comparações desnecessárias que tanto os avós quanto os pais realizam com essa criança. Então eles comentam que o irmão não era assim, que o primo nunca teve esse tipo de problema, e essas comparações, elas acabam prejudicando ainda mais a percepção dessa criança, fazendo com que a mesma se sinta desconfortável com isso e fazendo com que ela tenha um retraimento social na grande parte dos casos, principalmente no início da adolescência, quando essa criança, esse jovem começa a ter mais contato com o sexo oposto. Então isso pode gerar grandes prejuízos no desenvolvimento dessa criança. Então os pais devem sempre procurar uma opinião médica para, antes de afirmar qualquer coisa relativa ao tamanho do pênis dessa criança, se certificarem exatamente se essa criança tem ou não um tamanho de pênis normal. O médico deve sempre orientar o paciente e tentar esclarecer que na grande parte dos casos o tamanho que o paciente tem de pênis é considerado normal. Existe um tamanho de uma média, mas a média, como todo mundo sabe, pode variar um pouco mais para baixo e um pouco mais para cima. E se o paciente estiver dentro dessa média, esse paciente tem um tamanho de pênis considerado normal para o seu desenvolvimento. E afastar possíveis causas relacionadas principalmente a distúrbios de ordem emocional, distúrbios afetivos e distúrbios psiquiátricos nesses casos é a chave para entendermos por que esse paciente avalia que o seu tamanho de pênis não é apropriado para o seu caso. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.